Fala, meu amigo, minha amiga, estamos aqui falando do nosso curso aqui na nossa parte de técnicas de estudos. A gente sabe que para você estudar em alto nível é necessário que você tenha técnicas de estudo, né? Ter as estratégias corretas para os seus estudos, beleza? Hoje eu quero conversar com vocês sobre videoaulas e PDFs, beleza? Muita gente tem essa dúvida, essa dificuldade, Matheus, o que é importante para mim? Ou assim, o que é melhor fazer videoaulas ou PDF? Pessoal, depende de uma série de fatores, né? Se você está num pré-edital, se você está num pós-edital, obviamente você vai precisar ter uma certa rapidez e nisso o PDF ele é muito bacana porque ele te dá esse dinamismo maior, mas de repente você tem mais tempo, dá para você, por exemplo, assistir videoaulas. Eu, por exemplo, as disciplinas que eu tinha mais dificuldade, não dava para eu estudar, por exemplo, por PDF. Por quê? Eu precisava ter a figura de um professor me mostrando, me ensinando. Assim como eu estou aqui nesse vídeo, vou abrir a tela do meu computador, a nossa plataforma aqui de alunos, para você visualizar como isso funciona. Então, assim, o que é melhor? Videoaula ou PDF? Vai depender muito desses fatores. Eu estou no pré-edital, eu estou no pós-edital, eu tenho uma dificuldade com uma disciplina. Por exemplo, se eu tenho dificuldade com um raciocínio lógico, o que é interessante? Será que eu simplesmente pegando um PDF, pegando um livro digital, ou até mesmo uma apostila impressa, vai resolver o meu problema? Ou eu preciso ter uma videoaula, o professor me mostrando, desenhando, fazendo as fórmulas, os cálculos para que eu possa entender. Então, tudo isso você tem que levar em consideração, beleza? E aí sim, você vai visualizar o que é melhor para você. Na minha opinião, por exemplo, ou funcionando comigo, algumas disciplinas tinha que ter videoaula. Outras eu conseguia desenrolar com o PDF, tá? E aí eu quero mostrar aqui na tela do meu computador isso, por exemplo. Eu estou aqui, por exemplo, na área de alunos, dos nossos alunos da Polícia Civil do Amazonas, para mostrar aqui um exemplo para você. Vamos supor que aqui na aula de penal, por exemplo, eu tenho dificuldade de direito penal. Então aqui vai ser necessário eu, por exemplo, assistir a aula do professor Ivo, né, esse professor bonitão. Então vou abrir aqui uma aula de teoria do crime, por exemplo. Então aqui eu abro a aula do professor Ivo de teoria do crime, tá? A aula do professor Ivo de teoria do crime, que aí ele vai me explicar o que é a teoria do crime, né, a infração penal, ele vai me mostrar isso através aqui dos seus esquemas e tal. Então eu consigo, em cima disso, ora, eu tenho dificuldade com a matéria, então eu vou assistir uma videoaula. Só que, se eu assistir essa videoaula de uma forma passiva, ou seja, eu simplesmente assistir como se fosse um filme, estou deitadão, estou no sofá de qualquer jeito, isso não vai ser interessante para mim. Daí, então, a importância, por exemplo, de eu assistir essa videoaula e ter, por exemplo, um bloco desse aqui de anotação, um caderno. E aí no caderno, o professor Ivo está falando aqui, eu posso ir anotando os principais detalhes. Só que tem que ter um cuidado aqui também. Se simplesmente o professor Ivo está falando e eu estou dando pausa, ele fala, eu dou pausa, ele fala, eu dou pausa, essa minha aula aqui, por exemplo, de 49 minutos, ela vai se transformar em 2, 3 horas. E aí talvez já não seja interessante eu assistir uma videoaula anotando tudo. Então, o que eu posso fazer aqui? E era algo que eu fazia. O professor Ivo está falando, eu estou anotando aqui em cima daquilo que eu percebi aqui, pô, essa palavra é importante. E eu deixo essa palavra aqui no meu rascunho para que depois da aula ou no futuro eu possa pegar essas palavras que eu coloquei como chaves e eu possa, por exemplo, consultar o meu PDF, fazer questões e desenrolar em cima daquelas anotações um resumo, por exemplo. Então, observa que o meu papel nesse momento não é criar o resumo já em cima da videoaula. Até porque eu, Matheus, prefiro fazer resumo em cima das questões que eu resolvo. Porque as questões elas vão me dar um direcionamento do que mais cai. Então, se eu vou assistir videoaula, professor, o que o senhor me indica? Ora, se você quer assistir a videoaula, você pode ter duas situações aqui. Eu posso assistir a videoaula de forma normal, sem acelerar. E aí, se eu não estou acelerando a aula do professor, eu consigo, inclusive, já ir anotando algumas coisas, mas eu também não vou pausar. Eu estou assistindo a aula porque meu foco é aqui na aula. E aí o Matheus, por exemplo, gosta de rabiscar. Então ele está dando a aula dele, eu vou rabiscando junto com ele. Mas o meu foco, a minha concentração está em cima da fala dele, está em cima das ações dele. Agora, eu tenho uma segunda opção. Eu posso, em vez de ficar anotando, de estar simplesmente focando na cada fala dele, eu posso me concentrar na aula e aqui eu faço o seguinte, eu venho e acelero para a velocidade 1,5 e com o tempo eu posso acelerar para a velocidade 2. Cara, o concurseiro
é natural que ele assista a aula na velocidade acelerada. Por quê? Essa aula, por exemplo, do professor Ivo, de 50 minutos, se eu coloco na velocidade 2, eu consigo assistir essa aula de 50 minutos na metade. Então, o que era 50 minutos se tornou 25 minutos. Ou então, se eu vou lá e pego, por exemplo, uma aula do professor Matheus, vim aqui, uma aula sobre conceitos de internet. Então, aqui está uma aula do professor mais bonito do Ser Aprovado, e aí a aula do professor tem 30 minutos. Então, se eu coloco na velocidade 2, essa aula de 30 minutos vai se tornar 15 minutos. E aí eu estou focado nisso. Mas, professor, se eu assistir uma aula de forma acelerada, não é pior? Eu não vou ficar desconcentrado? Aí que você se engana. A partir do momento que você coloca na velocidade de 1.25 ou 1.5, você vai trazer a sua concentração para a aula. Lembra? Eu não estou focado mais nisso aqui, eu estou focado na aula. Eu estou acelerando essa minha aula de 1 para 1,5. A minha concentração está maior. Com o tempo, você vai colocar em 2x, tá? Ou até mesmo com uma revisão na velocidade 2x é muito bom. Então, eu quero revisar aqui, por exemplo, a parte, vamos pegar aqui um outro professor nosso, professor Heron, eu quero revisar a parte, por exemplo, de autarquias. Então, eu pego a aula do professor Heron aqui, vou pegar a aula do professor Heron, que é delegado de polícia, de 30 minutos, vou acelerar em 2 vezes. Então, essa aula do professor Heron de 30 minutos vai se tornar em 15 minutos, e apenas 15 minutos eu consigo revisar autarquias. Conseguiram compreender? Ora, você talvez achava que videoaula não era boa para revisão. Agora você entendeu que videoaula é boa sim para revisão. Você pode revisar por videoaulas. Tem exemplos de pessoas, por exemplo, que só estudavam assistindo videoaulas. Nunca leram um PDF, só assistiam videoaulas. Por quê? Vai depender muito de cada pessoa. Tranquilo? Então tem essas situações. Eu posso revisar por videoaulas e eu acelero. Eu posso estudar minha aula de forma não acelerada, anotando um estudo ativo, tá? Ou eu posso simplesmente não anotar nada, assistir a aula de forma acelerada e aí posteriormente eu vou para a parte de questões, revisões, que isso aí a gente vai ver numa outra aula, tá bom? Então aqui eu estou mostrando para você esses cenários da videoaula. O importante é, pessoal, eu não posso assistir uma videoaula de forma passiva, deitadão no sofá, deitado na cama, como se fosse um filme. Não, eu preciso estar aqui, ó, ativo. Ou é revisando, ou é anotando, ou concentrado aqui na aceleração, beleza? Então comecem a treinar. Quer um exemplo prático, pessoal? Eu acostumei tanto a assistir videoaula de forma acelerada, que até quando eu vou assistir, por exemplo, um vídeo no YouTube, eu não consigo mais assistir um vídeo de forma normal. A não ser que seja uma música, obviamente, seja um videoclipe, né? Mas, se eu vou assistir um documentário, se eu vou assistir um podcast, se eu vou assistir uma entrevista, a primeira coisa que eu faço é velocidade 2x. Beleza, pessoal? Isso é estudar por videoaula, tranquilo? Espero que tenham compreendido. Nesse ponto, eu quero falar também sobre o estudo do PDF. O PDF é um ótimo artifício para você estudar. Principalmente aquelas pessoas que são sistemáticas, aquelas pessoas que conseguem pegar um livro e ler, conseguem compreender e interpretar. É por isso que nossos PDFs, por exemplo, no Ser Aprovado, é como se o próprio professor estivesse conversando com você. Eu vou mostrar isso aqui, um exemplo para vocês. Eu vou abrir aqui, por exemplo, um PDF meu de... Deixa eu ver aqui um PDF. Vamos abrir aqui um PDF de informática. Internet e intranet, por exemplo, tá? Vou abrir aqui um PDF de internet e intranet. Qual é o bizu de eu estudar o PDF? Primeiro, eu vou buscar essas matérias que eu tenho mais facilidade ou de forma complementar. Por exemplo, está aqui o professor mais bonito do Ser Aprovado. E aí eu começo aqui, né? Internet e intranet é um conceito, tarará, tarará. E aí, como ela trata de tarará, conforme vimos acima, a internet nada mais é do que um conglomerado de redes, ou seja, você observa que a forma da fala não é uma coisa técnica, aquele livro técnico, não, é o próprio professor conversando com você, ó. Quando falamos da WAN, estamos diante da própria internet. Então aqui eu vou mostrando isso para vocês, tranquilo? E aí, professor, como é que eu posso estudar então esse PDF? Uma ferramenta legal aqui, que o nosso técnico aqui instalou, o Wallace, é o Microsoft Edge. O Edge ele é legal porque permite, inclusive, de eu utilizar algumas ferramentas. Como eu posso estar estudando aqui, eu posso fazer uma anotação, tá? Eu posso depois salvar essa anotação. Obviamente, se você tiver a mão mais delicada como essa minha aqui, não vai ficar tão legal. Mas, por exemplo, você pode fazer esses grifos, essas marcações. Então, eu estou estudando aqui com o PDF, mesma coisa. Eu não vou estudar o meu PDF como se fosse um livro de ficção científica. Eu estou lendo aqui Crepúsculo. Não, pô, tu está estudando. Então, se você está estudando, utiliza a ferramenta. Duas ferramentas muito boas que vocês podem utilizar.
Uma é, que inclusive eu indico, eu estudava com ela, e é gratuita, Foxit Reader. Se você for agora no Google e digitar aqui Foxit Reader, você vai encontrar esse leitor de PDF. Ele é muito bacana porque tem essa ferramenta para você fazer essas marcações. Você pode, por exemplo, fazer marcações assim, grifos, né? Grifos. Ó, então, o que é uma PAN? PAN é uma Personal Area Network, é uma área de rede pessoal. Eu posso marcar lá, eu posso fazer comentários, tá? Eu posso fazer comentários em cima disso. Então, é bem interessante, ó. Adicionar aqui, ó, o próprio Edge também permite você fazer comentários. Então, olha só, LAN, pô, é uma rede local, rede local. Eu posso colocar uma questão aqui, por exemplo? Pode, você pode colocar uma questão lá do que concursos, por exemplo. Posso pegar lá uma questão, o código dela, tarará, e colocar a questão aqui, lá da PF. A LAN é uma rede privada utilizada para interligar várias cidades. Por exemplo, essa era uma questão de concurso. Pô, aí você vai colocar aqui, ó, não, gabarito errado. LAN é uma rede local, tarará. Olha que massa, velho. Você pode salvar depois esse seu PDF. Você pode salvar depois. Então, observem que estudar por PDF, qual vai ser a diferença dele em relação ao estudo ativo-passivo? Nenhuma em relação ao videoaula. Nenhuma. Você vai estudar o PDF de forma ativa também. Você vai anotar, fazer anotações, fazer as questões que estão aqui no PDF. Oh, esse PDF é bonitão demais, né? Claro, quem fez foi eu, né, gente? Então, as questões comentadas, mesma coisa, tá? E assim vale para qualquer PDF da nossa plataforma que você for acessar. Ah, eu vou pegar lá um PDF de Direito Administrativo do professor Arão, mesma coisa. Vou pegar um PDF lá do professor Ivo, do professor Fernando, né? Vamos pegar o do professor Fernando aqui. Professor Fernando, professor mais feio que nós temos aqui no Ser Aprovado. Então, vou lá, pego aqui, baixei o PDF do professor Fernando, mesma coisa, vou estudar inquérito policial. Está aqui, professor, nossa, que susto. E aí, vou estudar inquérito policial com o PDF do professor. Está aqui, ó, PDF bonitinho, as atenções, as bis-regras, né? Fernandicas e tal. Vou grifando, vou estudando. Então, de forma ativa, grifando. Então, professor, como é que eu estudo por PDF? Fazendo grifos, marcações, dando atenção para aqueles destaques que o professor coloca, sabe aquela coisa aqui, ó, fique atento para isso aqui, e aí você vai fazendo essa concentração, beleza? Como é um estudo de leitura, o PDF é um estudo de leitura, eu indicaria você fazer o seguinte, no momento que estiver estudando PDF dessas matérias e tal, você sempre dá pausas. Então, por exemplo, estudo 20 minutos do PDF, dá uma pausa, faz uma questão, ou então utiliza a técnica do Pomodoro, estuda lá 25 minutos, PDF, de forma focada, concentração total no PDF, para 5 minutos, faz uma questão, toma uma água, né? Faz uma questão, não, toma uma água, né? Dá uma bisurada em alguma outra coisa, mas tire esse tempo, esse intervalo, beleza, pessoal? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui, tanto por videoaula como por PDF. Faça de forma ativa, estude de forma ativa, porque eu tenho certeza que você vai ter chances, né, condições de ser aprovado, beleza? Então, qualquer dificuldade, qualquer dúvida que você tiver, coloque aqui nos comentários da aula. Tamo junto e bora vencer. Esqueci de dar um aqui, mas tudo deu.